Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre conto e suas variações. A palavra conto, né, é uma palavra latina que tem sua correlata em grego também, que significa contar, né, sequência, né, números, significa exatidão. E isso faz muito sentido quando a gente pensa na estrutura do conto, porque o conto é de fato uma estrutura que precisa ser perfeita, precisa ser exata. Imagine o conto como se fosse uma pintura. Cada pincelada que o artista dá na tela é importante para a constituição do quadro. Se falta uma pincelada ali, aquele quadro fica incompleto. A gente tem que diferenciar o conto do romance. O conto, ele possui uma estrutura mais simples. Ele possui um tamanho menor. Então o conto é para ser lido de uma vez só. Nós vamos conversar aqui a respeito de alguns exemplos de conto e de como, né, ele se manifestou ao longo do tempo, bem como, né, a sua função durante esses períodos que vamos comentar aqui. A definição de conto através da história é muito complexa, é muito difícil de ser definida. Existem histórias na antiguidade, por exemplo, a história de Eurídice e Orfeu, né, pode ser considerado um conto. A história de Caim e Abel pode ser considerado um conto? Não dá para a gente definir exatamente. As histórias das 1001 Noites contadas lá por Sherazade para adiar, né, o evento da sua vida, pode ser considerado um conto? Contos? Não sabemos exatamente. A concepção moderna de conto aparece ali no século XVIII, com Voltaire, né, o filósofo, escritor Voltaire. Um exemplo que a gente pode dar dessa característica do Voltaire é em relação à fantasia, um conto fantástico que ele escreve a respeito de um alienígena, né, que vem ao planeta Terra, olha só, século XVIII. É um alienígena chamado Micrômegas, vem ao planeta Terra visitar e estudar o planeta, e essa criatura é tão gigantesca que os oceanos batem na canela desse ser. O conto fantástico é um tipo de conto que não tem uma determinada ali explicação, não nos explica exatamente o que está acontecendo e meio que ficamos à deriva se perguntando a respeito do que o autor quer dizer, do que aquilo significa. Um grande contista fantástico também é Franz Kafka, num conto chamado Abutre, né, que começa, né, com uma história esquisitíssima, né, de um jovem que está sendo picado ali por um abutre, né, e não há explicação do porquê isso acontece, né, e o conto termina sem mais nem menos, né, e a gente não entende, né, esse processo todo, né. Temos a história que Franz Kafka também nos deixa, né, que é a metamorfose, não chega a ser exatamente um conto, mas a perspectiva, né, é a mesma, né, um indivíduo que trabalha, né, e acorda para trabalhar, mas percebe que se transformou num inseto. E ele não se questiona exatamente por que isso aconteceu, ele só fica se preocupando, né, se ele vai conseguir trabalhar, o que ele vai dizer para o chefe dele, né, e isso nos angustia de tal forma que a gente se pergunta, mas e aí, o que está acontecendo ali, né, o que é isso, né, o que causou isso? E, né, isso não é explicado, isso não nos é dito. No século XIX, né, que essa estrutura do conto, ela se populariza, né? Então, a gente pode dizer que, no passado, essas histórias eram contadas com uma função de educar, moralizar, né? Mas, a partir ali do século XVIII e XIX, é para entreter mesmo, né? Então, o conto, ele passa a concorrer com o romance, né? O romance é uma história mais longa, repleta de conflitos, repleta de reviravoltas. Agora, o conto, a estrutura do conto, ela tem que ser mais simples, ela tem que ser mais fechada. Cada palavra no conto, ela tem que ser milimetricamente pensada. Isso vai ser muito importante para que o conto seja bom, para que o conto seja bem estruturado. Nós vemos, né, o conto policial aparecendo ali no século XIX, né, com Edgar Allan Poe, o conto de mistério também, né, de investigação, né, que é esse conto policial,
para justamente entreter, né, essa população ali do século XIX que consumia, né, tanto os romances longos ali, publicados em folhetins, né, em Portugal e no Brasil, como, né, em outros lugares também. Nós vamos ver a partir disso, né, lá no século XX, uma produção mais intensa do conto, né, o conto do cotidiano, por exemplo, que vai nos mostrar uma perspectiva mais reflexiva do conto. A gente pode citar aqui, né, no Brasil, a Clarice Lispector, né, no conto Amor, onde há o que a gente conhece como epifania, né, que é o banal, né, que nos faz perceber o universal. Então o conto possui diversas modalidades, diversas tendências, diversas funções, né, diversos objetivos, depende muito de cada autor, né, se é para causar riso, se é para causar reflexão, né, isso vai depender da época em que ele é escrito, né, e também vai depender do autor, né. Conto realista, por exemplo, né, a gente pode citar o Machado de Assis lá com o Alienista, que é um conto para causar riso, ao mesmo tempo causar reflexão. Alienista, né, conta a história de Simão Bacamarte, que é um médico que vai até uma cidade e começa a internar todas as pessoas, né, julgando-as loucas, né, até chega um momento que a cidade fica vazia e todo mundo fica dentro do hospício. E ele inverte a situação, né, ele mesmo se considera louco, solta todo mundo e ele fica lá no hospício, né, sozinho. Né. Então, o conto realista de Machado de Assis serve para a gente pensar, né, a sociedade também, ao passo que a gente lê uma história simples, acha engraçado e ao mesmo tempo reflete. O conto místico, né, a gente pode citar aqui o próprio Guimarães Rosa, o conto importantíssimo lá de Sagarana, que virou filme, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Esse conto, né, conta a história de Augusto Matraga, né, em Augusto, e de seu reencontro consigo mesmo, né, ele se perde, né, então ele fica andando, né, pelo sertão mineiro à busca, né, de sua hora e sua vez. O que a gente tem que perceber é que esses contos todos precisam ter uma estrutura bastante desenhada, né? O espaço não pode mudar tanto, né? Então percebam que no Augusto Matraga o espaço, né, apesar de mudar, é sempre o sertão, sempre. O conto não precisa e não pode ter muitos personagens, né? Tem que ter poucos personagens, porque é para ser lido ali numa sentada só. O tempo também não pode passar muito, né? Não pode ser uma extensão longa de tempo, porque isso aproxima, né, o conto ali, né, do romance. Vamos perceber um exemplo disso no conto de terror, ali com Álvares de Azevedo no Romantismo, né, em Noite na Taverna, né? O livro todo se passa numa taverna onde os amigos vão, né, cada um contar histórias, né, micro-histórias ali, né, de terror. A gente pode citar um grande representante dessa perspectiva do terror, né, no século XX, que é o H.P. Lovecraft, né, que esse terror cósmico e etc., né, que se aproxima um pouco da novela, né, e do romance, mas não deixa ali, né, de se enquadrar na perspectiva do conto. Um exemplo muito bom de conto que a gente pode dar, né, para estudar essa estrutura, né, que faz parte aqui da estrutura física do conto mesmo, é um conto de Julio Cortázar chamado A Continuidade dos Parques. Esse conto tem uma página e ele começa com um indivíduo, né, que senta na sua cadeira ali, está atribulado com os pensamentos, né? Então presta atenção, ele senta na sua cadeira, na sua poltrona e começa a folhear um romance que ele tinha deixado de ler há alguns dias atrás. Ele começa a ler esse romance e ele, né, acaba entrando nesse romance e ele parou num exato momento em que um casal estava, né, para assassinar ali um indivíduo, né? Na verdade, era a esposa que estava para assassinar o marido com o amante. Ele estava lendo isso, né, da sua poltrona, guarda essa informação. Então o casal vai entrando na casa, né, pouco a pouco, com um punhal na mão, silenciosamente, né, e isso dentro do romance que o cara, né, está lendo.
E aí esse casal abre a porta do escritório e vê um homem lendo um romance sentado numa poltrona. Então percebam que o Julio Cortázar, né, faz essa circularidade do texto, né? Então o homem que está lendo romance é o mesmo homem que vai ser morto no romance que ele está lendo. Né, isso faz com que a gente perceba que a estrutura do conto ela tem que ser muito bem elaborada, cada palavra tem que ter uma função bastante específica. E é isso que faz com que o conto seja, né, histórias bastante interessantes de serem lidas, porque nos prende, né, nos prende e nos deixa suspensos, nos deixa querendo mais. É isso que transformou o conto aí num gênero literário que compete, né, compete em pé de igualdade com o romance até, né, os dias de hoje. E essa aula foi sobre conto e suas variações. Conversamos um pouco sobre a estrutura do conto, dando exemplos, né, de diversas modalidades, o conto policial, o conto realista, o conto fantástico, o conto místico, o conto de terror e o conto cotidiano. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.